Olá, sejam todos bem-vindos nessa tarde chuvosa, fria. Rio de Janeiro está bem frio. Ontem, essa madrugada, ventou bastante e está chovendo e frio. Mas vamos aqui trazer uma palavra que está em 1 de Samuel 28. Eu quero agradecer a todos que têm estado comigo aqui. Eu agradeço a você que se inscreveu. Compartilhe para que mais pessoas possam ouvir um pouco da palavra. Esta é uma palavra já bem revelada. Não tem muito o que acrescentar. Quer dizer, no entendimento, né? Porque a palavra não se acrescenta nada. 1 de Samuel 28. Eu vou ler alguns versículos. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo o Israel e se acamparam em Giboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Dor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou, vestiu os outros vestidos, e foi ele e com ele 2 homens. E de noite vieram ao encontro da mulher. E disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pôs-me armas um laço à minha vida, para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhes disse: Não temas, porém, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos,
Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e tem rasgado o teu reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor te entregará também a Israel contigo, na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estarás comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu, estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhes: Eis que deu ouvidos à tua criada a tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém, ele o recusou e disse: Não comerei. Porém, os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão, e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou, e degolou, e tomou farinha, e a amassou, e a cozeu em bolos asmos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram depois, levantaram-se e foram naquela mesma noite. E aqui, antes um pouquinho, o título diz assim: Saul consulta uma pitonissa de Endor, quer dizer, uma mulher que tem o espírito de adivinho. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sobe, de certo que comigo sairás ao arraial, e tu e teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás tu que fará o teu servo. Isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo o Israel tinha chorado. Eu o tinha sepultado em Ramá, que era a sua casa, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Então, por causa da morte de Samuel, que ele era um profeta, então todas as dificuldades que Israel passava, que os reis passavam, os governadores passavam, consultava ele. Mas aí ele já era morto. E como que ia consultar? Mas o Saul, ele teve uma brilhante ideia. Primeiro, Saul deu ordem aos seus súditos criados, quer dizer, os subordinados, os seus empregados, quer dizer, como queira, né, chamar, os seus secretários. Em segundo, Saul usou um disfarce de roupas. Ele tirou as vestes reais e colocou outro tipo de roupa para se disfarçar,
para não ser reconhecido por aquela mulher. E ele não quis ir sozinho. Ele convidou 2 homens para ir com ele. Ele não quis ir sozinho, chamou mais pessoas. Se desse errado, ele também não ia passar os bocados, né, difíceis sozinho. Então ele queria ter mais gente do lado dele, né? Sofra eu, sofra vocês também. Saul foi ao encontro à noite. Então a noite é um momento, um horário que muita gente gosta de fazer coisas, né, esquisitas. Fazer tocaia, surpreender outra pessoa. Lembra do que Jesus disse? Se todos soubessem a hora que o ladrão viria, né? Se ele viria de noite, ele ia guardar a casa, colocar guardas à sua porta, não ia deixar a sua entrada, a sua saída desprevenida. Saul, para ter a conversa com a mulher feiticeira, jurou pelo nome do Senhor. Ele jurou: não, pode fazer o que você precisa fazer, que você não vai perecer. Porque ela tinha medo, porque anterior, o próprio Saul já tinha, está falando aqui o texto no início, que ele tinha desterrado aos adivinhos. Desterrado é tirado as terras, as herdades. Ele tinha tomado as casas, ele tinha expulsado, outros ele tinha matado. Então ele foi contra todo mundo. De certo ele estava sendo atormentado também por alguns espíritos, né? Porque ele tinha entrado com certo comportamento contra aquele povo. De certo eles também se indignaram contra ele. E ele disse, não, Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Aí a mulher, então, ela fez subir Samuel. Mas Samuel já não estava morto? Como que ela fez subir? Se ele estava morto, ele estava enterrado. Então ela fez subir sobre a terra. O que subiu sobre a terra? O espírito. Então o espírito se apoderou de outra pessoa e se apresentou como se fosse Samuel perante ele. E ali tiveram aquele diálogo. Então Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiada estou com uma angústia, porque vem todo aquele povo, os filisteus vêm, os seus exércitos contra mim. Eu quero saber, se eu for para a guerra, se eu vou ganhar a guerra. E se eu for contra eles e eu perecer, o meu exército perecer, perder. Quem quer entrar numa guerra para perder? Numa peleja? Ninguém. Todos entram para ganhar. Então vai usar de todo o seu recurso de estratégia de guerra para vencer a batalha. E Saul temia isso, ele não queria perder. E ele estava preocupado também, porque Samuel tinha dito para ele que o Senhor ia tirar o reinado da mão dele e entregar Davi. Então ele estava indignado com isso. O Senhor disse assim: porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. Isso foi Samuel dizendo a ele. E tem rasgado o reino da tua mão. Rasgado, quer dizer, são contratos. Quantos contratos e decretos são quebrados? Quantas alianças são quebradas? E ele disse assim: e o tem dado ao teu companheiro Davi. Então o Senhor já tinha prometido entregar o reinado a Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Quer dizer, deixando ele angustiado. O Senhor não ouvia ele falava, ele procurava
e ninguém dava uma resposta para ele. Então ele ficava indignado com aquilo e atormentado, né? Como se não tem resposta? E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã os teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel, e o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então, de certo ele estava em jejum, achando que ele, jejuando, ele ouvia a voz de Deus, ele ia ouvir a voz de profeta, mas nada disso fez ele ter esse encontro, essa resposta. Ele ficou tão atormentado que ele foi procurar com uma feiticeira. E depois, quando ela viu que ele estava fraco, ela queria dar comida a ele, e ele rejeitou. Lógico, ele era bobo. Ela vinha de lá com alguma coisa, ia dar para ele, e se ela mata ele como rei? Ela era feiticeira, podia dar um bocado a ele e ele morrer. Mas aí ela teve uma outra estratégia. Ela tinha, né, um bezerro cevado, ela foi lá, correu diligentemente. Olha só que pressa que ela fez as coisas, hein? Ela tinha mais ajudadoras, né? Ela correu lá, preparou tudo. Quer dizer, diante dele, dos dois homens que estavam com ele, diz assim, vou preparar na presença dele e ele vai comer. E ali ela preparou, fez bolo e trouxe diante de Saul e seus criados e comeram. Depois levantaram-se e foram naquela mesma noite. Então, olha só quantas horas eles passaram ali em diálogo, em conversa, para depois ele ir embora. Então, muitas das vezes, o Senhor, ele se cala porque a pessoa está em rebeldia, a pessoa está com falsidade. Veja só que ele, um rei, olha só o que ele fez. Ele se despiu das suas vestes reais para se encontrar com uma pessoa que não fazia parte do reino dele. Era uma pessoa oposta a tudo sobre o seu reinado. E o oposto também, do lado de Deus. Então, muitas das vezes, as pessoas ficam desesperadas e procuram caminhos tortuosos, achando que vai encontrar a saída. Como diz a própria palavra, diz assim, há caminhos que ao homem parece bom, mas no final são caminhos de morte. Mesmo o rei se consultando com o espírito de Samuel, que já tinha morrido através dessa mulher, que ela tinha esses poderes místicos de trazer o espírito à presença das pessoas, ele não continuou, ele perdeu o reinado. Ele foi para a batalha e tudo, ele foi ferido, depois ele mesmo teve o fim dele. E aí, quem assumiu o reinado? Davi. Então não tem para onde correr. Corre da mão do Senhor, como diz o povo, cai na mão do capeta. Então não adianta. Aquele que decidiu servir a Deus não tem para onde correr. Tem que focar na sua caminhada e seguir em direção a Deus, e senão o mal vem sobre a pessoa e vence. Então aqui eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Nos assista sempre, eu vou trazer outros assuntos aqui que eu preciso compartilhar com vocês.